Oi, eu sou o Arthur Cavalcante. Oi, eu sou o Caio Ricardo. Oi, eu sou o Edson Cristinge. Bom dia, eu sou o Fabrício. Opa, aqui é a Fernanda. E aí, aqui é o Victor Hiroshi e no podcast de hoje nós vamos apresentar um livro do Monteiro Lobato. Nesse livro tem vários contos e o nome do livro é A Negrinha. Esse livro foi publicado em 1920 e o conto que a gente vai falar hoje é o conto principal do livro. O nome do conto é A Negrinha, que leva o mesmo nome do livro. Bom, a Negrinha é uma menina órfã. A sua mãe morreu e ela era escrava e ela morreu numa senzala. E aí ela foi ser cuidada pela Dona Inácia, que era a senhora da casa. Ela é uma viúva e ela simplesmente odeia crianças. E ela chega a ser tão sádica que ela pegou a Negrinha só porque ela queria maltratar ela, já que ela era muito contra a abolição da escravatura. Ela chegava a torturar a Negrinha diversas vezes no conto, e isso fica bem explícito. Tá, já pulando mais pro final do livro, onde duas sobrinhas da dona da fazenda, cujo nome é Dona Inácia, foram passar as férias lá, foram passar um tempo lá, era em dezembro. Aí elas estavam brincando, saltitando pela sala toda feliz, e a Negrinha, por conta dos traumas que ela sofreu com a convivência que ela tem com a Dona Inácia, achou que ela ia bater nas sobrinhas dela e tal, mas foi ao contrário, a Dona Inácia estava até sorrindo. A Negrinha achou estranho, e ela percebeu que as sobrinhas, que eram da alta classe, tinham vários brinquedos, dormiam num berço de cisne, desculpa. Elas tinham brinquedos, umas bonecas, e a Negrinha acabou se interessando e foi convidada a brincar pelas sobrinhas. Ela foi meio relutante no começo, mas a Dona Inácia deixou ela livre para ser criança durante um mês. Aí já pulando pro final do livro, quando as sobrinhas foram embora, porque acabou as férias, a Negrinha meio que se isola no quarto dela, onde ela fica, e ela acaba morrendo de tristeza, porque ela não vai mais conseguir ser criança igual ela foi durante esse um mês. Depois, quando as sobrinhas foram embora ela voltou a apanhar da Dona Inácia e tudo mais. E durante a morte dela, ela começou a delirar, ver anjos, ver a boneca com que ela brincou. E foi uma morte bem triste. Bom, no período da publicação do livro, a abolição da escravatura já tinha ocorrido há mais de 30 anos. Porém, a sociedade ainda não tinha aceitado ela. Como você vê no livro, a própria personagem principal, Negrinha, vive uma situação praticamente de escravidão. O ex-escravo, nessa sociedade, ele torna-se igual perante a lei, mas ele não torna-se igual na prática, aos olhos da sociedade. Nenhum deles, praticamente, tinha acesso à terra e ninguém recebeu qualquer tipo de indenização por conta de seus trabalhos forçados. Eles geralmente são analfabetos e vítimas de preconceito. Muitos desses escravos permaneceram nas mesmas fazendas onde trabalhavam, trabalhando agora por algum salário, por algum pagamento, mas bem pouco. Eles tinham que praticamente morar na fazenda, ganhar nada e viviam sob uma condição de subsistência. Os que migraram para as cidades, entretanto, tiveram subempregos e de economia informal e até artesanato nos mercenários. Muitos eram mendigos e os que não eram viviam em cortiços, praticamente. Então, os empregos que eles ocupavam eram basicamente ambulantes, empregadas domésticas, quitandeiros, esse tipo de emprego que não tinha nenhum tipo de assistência, garantia, nenhuma formalização, não tinha direito algum. Essas pessoas, elas trabalhavam exaustivamente por muito pouco. Era praticamente como se a escravidão nunca tivesse sido abolida. Quando essa obra foi publicada, ela teve uma grande repercussão por ser considerada racista, tanto no Brasil quanto no mundo afora, como, por exemplo, aconteceu nos Estados Unidos, que essa obra foi mal vista, justamente por ser considerada racista, ainda mais com o movimento antirracismo no país. Também essa obra expõe o racismo e o preconceito que acontecia na época, e como é que acontecia a persistência do sistema escravocrata, que, mesmo após a abolição, assim como o Caio falou, continuava persistindo. Isso que o Eric falou sobre o
como foi levado na época que o livro foi lançado. Também é importante lembrar que hoje em dia, para muitos, o Monteiro, o próprio autor Monteiro Lobato, ele é racista pelos, pelo próprio ponto da negrinha, porque no começo ele descreve ela como uma órfã fusca, mulata, escura, cabelos russos e olhos assustados. Outro exemplo também que vai lembrar é o famoso Sentido Pica-Pau Amarelo, onde tem a tia Anastácia, que ela é uma negra que cozinha e é empregada da família lá do sítio, que ela é chamada de preta, macaca e tudo mais. É algo bem revoltante, muito faz muita apologia ao racismo. É uma coisa. E outro ponto também são pelas pessoas que são as pessoas que acreditam que esse conto mostra que o Monteiro Lobato ele é defensor dos negros, basicamente. Porque ele critica, para eles, esse conto está criticando muito as baixas. Como o Fabrício estava falando, o conto ele expõe muito as baixas condições, as condições precárias de vida que eu citei anteriormente. Né? Essa condição é quase uma escravidão, depois de não ser permitida mais escravidão. E aí, se você analisar só pelo fato de ele expor o problema, você pode achar que ele está defendendo essas pessoas, que não é o caso quando você analisa tanto o vocabulário que ele usa para escrever uma pessoa, que ele descreve ela como se fosse um animal, sem tirar nem pôr, a maioria dos detalhes eram detalhes assim, meio animalescos, e assim, as características pessoais dele, as coisas que ele falava, as outras obras dele, como já foi citado, e até mesmo algumas cartas dele. Teve uma carta que foi, entre aspas, descoberta em 2011, que ele enviou a um jornal paulista, que, abre aspas, que ele dizia, abre aspas, país de mestiços, onde branco não tem força para organizar uma Ku Klux Klan. É país perdido para autodestinos. Um dia se fará justiça ao Ku Klux Klan. Tivéssemos uma defesa desta ordem que mantém o negro em seu lugar, estaríamos hoje livres da peste da imprensa carioca. O mulatinho fazendo o jogo do galego e sempre demolidor, porque a mestiçagem do negro destrói a capacidade construtiva. Fecha aspas. Uma pessoa que fala uma coisa dessas, numa carta aberta, e numa época que, claro, as pessoas eram muito mais racistas, mas mesmo nessa época, como já foi citado pelo Eric, isso era uma coisa assim, inconcebível, entendeu? E não só no Brasil, como nos Estados Unidos, como praticamente no mundo inteiro. E agora, mais profunda, agora que a gente tem o enredo, o contexto histórico, bom, a negrinha mesmo, ela, desde pequena, desde muito, muito pequena, ela já se conformou que ela era um animal, assim, ela era tratada como um animal e para isso, e, assim, para ela aquilo era a realidade, não tinha outra forma, sabe? Ela nasceu daquele jeito e ela era tratada daquele jeito, então ela se conformou e essa era a realidade dela. Esse livro é muito, muito triste. E ainda mais triste pensar que essa era a realidade, né, dos escravos. E tanto que quando ela vê as sobrinhas, né, ela fica vislumbrada, ela tem uma epifania, né? Ao contrário do que ela pensou, quando ela achou que a Anastasia não ia deixar ela brincar, né? Porque ela já havia sofrido agressões, a Anastasia era muito cruel com ela, e aquilo pra ela era a realidade. Mas quando ela vai de encontro com a outra realidade, que é a das meninas da alta classe, da alta sociedade, que elas são bem vestidas, elas têm muitos brinquedos,
E ela brinca e ela vê que como a vida dela podia ter sido diferente. É muito, Ela experimenta o que é triste. ser criança. Ela experimenta o que é ser Exatamente, ela é um criança, experimento basicamente. que ser criança. É muito triste pensar que essa era a realidade, era normal aquilo, não eram pessoas, sabe? Não eram tratadas como pessoas. E isso mesmo após a abolição. Já citar. O trauma dela foi tanto que ela só tipo, pensou, então é assim que uma criança vive normalmente. Tanto que no Exatamente, começo, ela tem. ela, Meu, ela. sim, ela Ela não estranhou tinha o noção da fato. realidade, que era Ela uma não tinha noção da criança. realidade. Que era Ela uma estranhou o criança fato diferente. da dona lá da fazenda O único. não bater nas sobrinhas dela, tipo, só olhar pra elas e Sim, rir ao o invés único de. passatempo concepção que ela tinha dela- mesmo era aquele cuco que ela ficava olhando, mas ela sempre ficava no canto, ela sempre era bem maltratada, ela era um animal mesmo. Só pra dar um É muito. pouquinho mais de ênfase na crueldade que era imposta sobre a negrinha, tem um episódio muito marcante no conto, que é quando uma vez que a empregada da Dona Inácia, ela pegou um pedaço de carne que estava no prato da negrinha, e a negrinha naturalmente ela ficou com muita raiva e xingou muito a criada dela. E detalhe, ela xingou a criada das mesmas formas que a dona da fazenda lá xingava ela. Ela E só, assim, tipo. era o único tratamento que ela conhecia, né? Ninguém ia lá Sim, ficar fazendo carinho exatamente. Sim, nela. o mais triste é flores, né? você pensar que ela via a moça como uma pessoa horrível, que de fato era, mas ela pensava, ela odeia crianças. Só que, na verdade, ela não odiava criança. Ela não tinha problema nenhum com criança, ela tinha problema com ela especificamente Com ela. por Que ser negra. negra. Ponto. Ela odiava pessoas negras, não odiava crianças. E Continuando. mesmo. Desculpa. Não, relaxa. Aquele raciocínio, tipo, mesmo depois da abolição, demorou muito tempo pra chegar essa notícia, pelo menos nos escravos, lá mais pro interior, sabe? Na cidade já sabiam, mas assim, mesmo assim, e mesmo que soubessem, não tinha oportunidade. Como o Caio falou, tipo, não tinha oportunidade. Eles foram largados. Você era um largado, nossa, olha só, agora você tá livre, só que agora você precisa trabalhar igual, porque você vai fazer o quê? Agora você tá livre, você vai ganhar estudo, você vai ficar alfabetizado, você vai ter estrutura? Não, você vai continuar na pior, você vai continuar sendo tratado que não animal, as pessoas vão te ver como um animal, Na ninguém vai prática querer não te mudou contratar. nada. Com relação àquele assunto, tipo, da abolição, ela é contra, tanto que, tipo, ela comenta que essa situação sobre racismo, ela comenta como, ela mesma diz que qualquer coisinha, ela leva isso como toda essa revelação do racismo, tipo, racismo é errado e deve ser punido, ela trata, tipo, mano, pra quê? É qualquer coisa, é uma... Então, É mas só naquela racismo, época, só racismo. ela que era dona tinha criadas, não era nem racismo, sabe? Era normal. Eu tenho um preto aqui de estimação, ele faz minhas coisas, eu não dou nada pra ele, ele só faz ali porque Era o sim. que era imposto na época. Era o comum, era o que as pessoas pensavam, era o que sempre teve na mente das pessoas, era o normal, entendeu? Elas cresceram com aquilo na cabeça de que aquilo era normal. Então, até mesmo a negrinha que, como eu falei, Ela se via acreditava naquilo. Sim, ela acreditava que aquilo era a realidade realidade. dela, porque sim, ela nasceu daquele jeito e era daquela forma que ela deveria ser tratada. E é quase Tanto que- inimaginável, tipo, você nascer e ter essa visão da sua vida que você não vai conseguir mais nada. Aquilo vai ser sua vida até o final. Sim, aquela era se conformar. Mas nisso ela se conformou até quando ela Viu as viu sobrinhas as lá. bonecas, ela brincou e depois quando acabou ela voltou pra realidade e ela ficou numa tristeza interna. Ela viu que como a realidade dela era diferente e ela morre de tristeza, né? Tanto que o delírio que ela tem ao morrer é dos Vendo as anjos e das bonecas. bonecas. É mó triste, né, mano? Caralho, tipo. Opa, desculpa. Opa, desculpa. Tristão. Mano, realmente, Caráter. pensar no fim de uma criança desse tipo,
Sim, Mas, tipo, e eu não é sei. mais triste pensar que não é uma ficção, é a realidade, foi a realidade. Sim, Tem tipo, noção que acontecia uma direto senhora, Mano, ela essas tinha coisas, 7 né? anos de idade, velho. Sei lá. Sim, uma exatamente. senhora colocou um ovo que acabou de sair da água fervente na boca de uma menina de 7 anos. A noção da crueldade disso. Tem outro ponto que eu não sei se vocês complicado. perceberam. Eu 15 anos. Mostrava também como a religião era, tipo, você podia comprar um lugar, tipo, você trata bem um padre e isso tá praticamente garantido Então, o seu lugar no céu. ela era super conservadora, ela era religiosa, tanto que o padre ia na casa dela e ela tapou a boca da menina, que era para o padre não escutar ela gritando de dor. E a coisa mais revoltante também é que ela falou que cansava cuidar de uma órfã, daquela menina. Então, Uhum. porque ela Nossa. é muito revoltante, porque não cansa, ela não fazia nada. Ela só maltratava ela. Muito pelo contrário. É, sim, ela basicamente ficava com ela pra falar, eu tô cuidando, então eu tô fazendo uma boa ação, sendo que, tipo, é totalmente o contrário. A maneira que ela Exatamente. tratava era, tipo, Eu acho, nossa. Mas e eu acho que o mais triste de tudo ainda é, tipo, no final o livro cita, tipo, as únicas duas lembranças que vão ter da negrinha é das sobrinhas da Dona Inácia lá, falando, tipo, ah, que menina boba, não conhecia nenhuma boneca. é como E uma da Dona criança Inácia, bobinha que não conhecia a boneca. e da Dona Inácia, pensando, tipo, não vou ter mais onde bater. Que merda. É Mano, realmente, olha que desgraça. é realmente muito uma triste. situação muito complicada. Mas eu acho que a Muito gente já obrigado falou o pelo... suficiente e podemos Mais que o encerrar por aqui. suficiente. Exatamente, e é com Esse isso, foi o nosso pessoal. programa. Muito boa noite, muito obrigado por nos acompanhar O diariamente. programa. Os programas toda sexta, às 10 horas da noite. Análise. Análise é o nome do programa. Análise? Grande análise. Exatamente. É basicamente O isso. da ND pra nós. Isso aí, deixa. Beijinhos. Beijo. Beijos.